E se hoje você consegue ler a sua Bíblia, é por conta de todo esse movimento. Bora, crentes, tranquilo, que Deus edifique cada um de vocês. Aqui vos fala Ti Soares e eu venho lhe trazer mais um Eu Vejo Deus em Tudo. Então o que eu venho lhe trazer hoje para todos vocês é sobre a Reforma Protestante. Mas temos que voltar em 1500, até porque naquela época a Igreja Católica era o grande número e era a grande potência, digamos assim. Mandava, desmandava, não existia toda aquela hierarquia, estava totalmente engessado, ou seja, você teria que seguir aquelas ordens que a igreja estava oferecendo. Você só conseguia ler a Bíblia se você estivesse na igreja, então você não tinha acesso à Bíblia, você não tinha essa capacidade. Se eu não me engano, a Bíblia só tinha em latim, não tinha tradução. Para você ter ideia como era arredio, como era compulsiva a situação, é que quem se levantava contra a igreja, o fim dessas pessoas, o mínimo era ser queimado assim na frente das pessoas. E assim chegamos em Martinho Lutero, um grande protestante que marcou a época. Mas sempre tem um ponto focal onde que nós temos uma grande transformação, uma virada de chave. E não foi diferente com Lutero, pois ele estava caminhando e assim ele foi pego por uma grande tempestade. Uma tempestade bem forte que pôs a vida dele em risco. E assim ele fez suas preces. Deus, você me livrar dessa situação, eu viro padre. E realmente vem o que acontecer. Pois em 1514 ele entra e passa a ter acesso ali nas escrituras. E aí ele começa a perceber que o regime a ser seguido, as ordens a serem seguidas, tinha muitas coisas ali que era meio que uma heresia, sabe? Só por questão de poder, essas coisas, sabe? E tudo mais. E aí ele começa a ficar meio que encabando com a situação. E foi quando ele estava ali em Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Ali abriu um horizonte para ele. Até porque a linha de entendimento dos protestantes é que você não precisava de uma hierarquia para ter o contato com Deus, e sim, a Bíblia sim seria o caminho certo, preciso, então todos deveriam ter. E assim, em 1517, depois de ter, sabe, revirado, estudado e tudo mais, ele vem trazer as 95 teses. Mas o mais incrível aqui é entender que Lutero ele não queria romper com a igreja. Ele queria uma reforma. Então acaba acontecendo um confronto, pois tu vai de contra as regras, de contra as ordens que eram impulsionadas, entende? Então por todo esse imbróglio não tem como sustentar, até porque você luta por coisas diferentes. E aí não teve como, o rompimento aconteceu. Só que daí, em 1521, o Império não fica quieto, pois já tinha rompido com a igreja, o Império tinha que fazer alguma coisa, até porque o Império era responsável pelas ordens que a igreja impulsionava para todas as pessoas, para que todos fizessem. Então assim, era coisa tipo interligada ali, sabe? Politicagem e tudo mais. Então surge uma tal de dieta de Worms, que era o quê? Para de fazer isso, retrate-se, pois vamos assinar uma pena de morte e acabou para você. E aí o que acontece? Ele nem se retrata. Foi aí que um tal de Frederico Sábio sequestrou Lutero. Para matar? Não, para se esconder dentro de um castelo em Zurique. E esse foi o período mais produtivo. Você sabe por quê? Porque ele traduziu a Bíblia em alemão. E aí você tem como trocar. Você tem argumento de como a igreja de fato estava indo por um caminho tortuoso, que as pessoas estavam abusando do poder autoritário. E com toda a força e toda a coragem, em 1555, veio o Tratado de Paz de Augsburgo, um tratado em que todos os protestantes alemães poderiam seguir a sua religião. A partir daí começa a modificação, a transformação, pois a educação pública, outros benefícios. Mas não existia só apenas Lutero como protestante. Na Suíça estava paralelamente acontecendo o mesmo movimento, certo? Só que aqui foi mais embaixo. É porque esse protestante aqui queria fechar o cerco. Toda a Suíça ser movida a única só religião, única fé, única situação, sabe? Aquela situação fechada, sem deixar adentrar nada, seguir protestando e seguindo apenas uma religião. Ou seja, ele queria muito ali padrão do que era a Igreja Católica. Mas o que aconteceu é que existe uma grande reviravolta, até porque em outros estados um era católico, outro estado era, sabe, eu era protestante. E aí o que aconteceu? Até que uma batalha, digamos assim, os católicos invadiram, em combate mataram
esse tal protestante. O nome dele é Zwinglio, eu acho que é isso, cara, não sei nem como pronunciar esse nome, mas é um dos protestantes também. Surge os anabatistas. Eles entendiam que a igreja tinha que ser perseguida sim. Na verdade, os anabatistas é a reforma dentro da reforma de maneira pacifista. Aqui no dia 21/1/1525, então ele pede para que o irmão batize ele novamente. E assim, os outros protestantes da igreja católica viu isso como heresia, tipo, meio que classificou eles como hereges, mas não, a situação é essa, pois você tem um padrão de entender que agora eu posso ser batizado, depois vai ser uma decisão minha e não vai ser conduzido por outra pessoa, sem menos você saber, sem menos você ter uma consciência. Esse é um ponto de vista. E aí o que acontece? Torturavam, eles matavam, eles aniquilavam, entende? Eles afogavam os anabatistas. O que se dá de importância em toda essa situação é que Deus levantou muitas pessoas para que possamos viver uma situação em que possamos ir pregar o Evangelho, possamos ler a Bíblia, possamos ir além, pois isso era o que Jesus nos deixou, entende? Isso era o que Jesus nos deixou e não pode ficar sob poder na mão de homem nenhum, embora tenham muitos represálias ainda, mas creio que hoje temos facilidade. Mas o grande problema está em nós, pois não está muito longe do que acontecia naquela época, pois as pessoas perecem de conhecimento, pois elas não buscam, elas acreditam no que é dito, no que é falado, mas ela não busca, ela não vai buscar alternativas, ela não vai a fundo, se de fato aquilo é uma verdade. E não se trata apenas de uma entidade, se trata de todas elas. Quando os valores são transformados a ponto de querer algo para si, a tendência é de dar muito ruim. Mas é bom salientar também que os mesmos erros que aconteceram na Igreja Católica também aconteceu na dos protestantes, até porque é o meu segmento e é sobre a minha direção, mas sabemos que não é assim. Então eu vejo Deus em tudo, é mais para que mostre, porque a história mostra que o homem ele é falho demais, ele acaba fazendo coisas que não tem discernimento. E o discernimento é Deus. E aí tudo que resulta aqui é que Deus é todo soberano, todo grandioso. Até porque Ele não vai oprimir, Ele não vai fazer com que as pessoas ficam totalmente sufocadas. A religiosidade traz acusação. Deus não está precisando de gente ficar acusando aqui. Deus não está precisando de gente advogada aqui. Da mesma maneira que Deus levanta, Deus também tem autoridade de tirar. Então é necessário que nós temos esse discernimento. Isso possa vir a acontecer, pois pessoas podem usar o poder, a manipulação, a opressão, a pressão, para que você siga um comportamento de manada. Mas vai para as escrituras, que eu tenho a convicção que você vai ser alertado. Deus lhe dará as respostas necessárias para que você caminhe. E aí eu deixo aquela super de like, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente sobre tudo que você viu aqui, o que te chamou de atenção, mas é também necessário que você deixe seu like e também que você ative o sininho das notificações para que possamos ultrapassar todas as barreiras blindadas possíveis. Irmãos, vamos abrir o olho, entende? A questão é Deus, a questão é Jesus Cristo. Qual é o melhor caminho para que possamos seguir? É a Escritura, pois dentro da Escritura vamos ter discernimento e vamos ter aquele prazer absoluto de viver. Fui! Então é o seguinte, vai na barra de pesquisas, digite Decifrando Louvores, vai aparecer algumas opções aqui. Clicou, vai naquela bolinha ali verde, clica e aí ó, se inscreva no canal ou ir para o canal para ver o que tem, né? Vai ver todas as informações e por aí vai.